Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza e está começando mais um bate-papo aqui no blog. E hoje a gente tem a honra de receber o grande treinador Regis Marrelli, mas antes de apresentar ele devidamente, vou falar com quem já é da casa, já é velho da casa. E aí, Lucas, como que você está? Fala, Felipe, um abraço a todos que estão nos acompanhando de manhã, à tarde ou à noite nessa nossa entrevista gravada. Muito legal ter o Regis aqui com a gente para falar um pouco de basquete também. Esse é o mais importante, basquete em primeiro lugar. Regis, muito obrigado por você ter topado dar essa entrevista pra gente, cara, e seja bem-vindo. Legal, Felipe, obrigado você, ao Lucas, né? É muito legal estar conversando com vocês. Vocês são uma das poucas pessoas que falam sobre basquetebol, né? Então, é muito importante porque a gente sabe que nesse país que é o futebol, é o carro-chefe de tudo, né? A gente acaba tendo um espaço muito pequeno. Então é muito bom essa divulgação, é muito bom estar falando de basquete. Quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente conversar, é legal. Não, ótimo, obrigado pelas palavras. Vamos lá. Regis, a gente está num período de pandemia. Como é que está sendo para você trabalhar dessa forma diferente, né? Acho que é a forma diferente de todo mundo, mas como você se adaptou a esse momento de trabalho? Eu acho que teve um primeiro momento, né, que foi de isolamento realmente total, né? Esse momento acabou sendo muito importante para mim, porque deu para estudar bastante, né? Vi muitas clínicas, acabei vendo muita coisa de basquete. A gente no dia a dia acaba, às vezes, não tendo tanto tempo, né? Na correria nossa, no dia a dia normal, acaba não tendo tanto tempo. Eu fui incumbido pelo Paulistano de estar pegando todos os técnicos da base. Eu comecei a passar clínicas para eles estarem assistindo, a gente está discutindo, a gente está desenvolvendo, né? A gente está querendo ter uma filosofia de trabalho única no Paulistano. Então a ideia dos diretores é essa, né? A gente está trabalhando em cima disso. Então acabou sendo bem proveitoso dentro do possível, né? Lógico, foi um momento muito, ainda está sendo, mas naquele momento foi mais difícil ainda, porque a gente ficava realmente muito trancado em casa, né? E a gente acabou aproveitando realmente para poder tá crescendo no sentido de estudar, de ver basquete, de ver outras ideias de basquete. Então acabou sendo bom dentro do possível, né? A gente tentou se cuidar o máximo possível, a gente ficou muito preocupado, né? Porque o Mike, eu acho que foi o primeiro, né? Agora tem o Leandrinho, o Mike, eu não sei qual dos dois, foi o primeiro a pegar Covid, sim, né? E eu lembro que foi lá próximo dia 13 de março, porque a gente tinha inclusive um jogo em Pato, a gente ia viajar numa segunda-feira para Pato para jogar lá. E acabamos não fazendo essa viagem, e no final de semana o Mike acabou sendo internado, inclusive chegou aí para UTI até, né? Caramba. Com um problema no pulmão. E depois foi comprovado que ele teve Covid, né? Então a gente teve contato com ele, então a gente acabou ficando muito preocupado nesse momento, mas graças a Deus ninguém pegou, né? E é uma doença muito estranha, porque o Mike, inclusive, está fazendo os testes agora, né? Que nós voltamos a treinar, e deu que ele nunca teve. Caramba. Então é uma coisa que não tem lógica, né? Então é uma coisa que não tem lógica, porque ele fez os dois testes, né? Tanto o sorológico, que disse que ele já teve, deu que ele não teve, e o PCR, se não me engano, que ele fez, ele mostra que ele não tem agora, né? Então realmente é uma doença muito, muito diferente de tudo, né? Mas tá todo mundo bem, graças a Deus, já faz um mês e pouquinho aí que voltamos a treinar, né? Isso daí também é muito legal, né? Então já estamos voltando mais próximo da nossa realidade, é lógico que não é a mesma coisa ainda, né? Tem que seguir todo o protocolo, tem uma série de coisas a ser seguida, tem os exames a cada 10, 15 dias que nós estamos fazendo aí. Mas já estou bem feliz de estar voltando o mais próximo possível do normal. Ô Regis, e até a própria montagem de elenco ela é um pouco diferente nesse momento de pandemia, né? Até por toda a questão de não poder fazer muitas coisas presencialmente, até o contrato dos jogadores é menor também. Foi um desafio para vocês montarem a equipe nessa pandemia também, né? Eu acho que para todas as equipes foi um desafio. Primeiro ter o time, né? Porque eu acho que é um momento aí que, infelizmente, a parte financeira foi afetada de todos, né? Eu acho que todos tiveram aí uma redução, né, da verba para poder trabalhar com basquete, né, com o esporte de uma forma geral, né? Talvez o Flamengo não tenha tido essa redução, mas eu acredito que tenha também. Eu acredito que todos tiveram uma redução de verba, então realmente foi um momento muito difícil, né? Primeiro para o próprio jogador entender a situação, o momento, né? E que não é fácil para ninguém, de repente, você ter uma redução de salário, você está ganhando menos, está no momento bom, você faz um puta campeonato e de repente você vai ganhar menos. Mas foi um momento, né? O momento que ele está vivendo, então todo mundo acabou entendendo isso, né? E o paulistano leva uma grande vantagem, apesar de não ter grandes salários, mas o paulistano ele paga
totalmente em dia, né? E é até engraçado a gente falar isso, porque isso aí seria obrigação, né? A gente não devia nem estar comentando a respeito disso, porque isso aí deveria ser obrigação realmente, mas não, a gente sabe que não é com todo mundo que acontece, então o pessoal acabou gostando muito da situação do paulistano por pagar totalmente em dia, isso é muito correto, e a gente conseguiu montar um time do jeito que eu queria, né? Então eu estou muito contente, né? E por conseguir pôr a minha cara, o que eu queria dentro do nosso orçamento, é lógico, né? Dentro do que a gente tem aí de limite. E a gente conseguiu montar um time com a característica que o clube gosta, jovem, jogadores que são exemplos, isso é muito importante no clube, como ele tem muito garoto trabalhando conosco, é muito importante esse exemplo que esses caras mais velhos dão para os garotos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre procura muito na hora de montar a equipe. Então acabou sendo muito legal e eu fiquei muito contente com a montagem da equipe. Não, incrível, incrível. E é legal esse retorno também do Sommer, principalmente, né, que foi o mais jovem aí a retornar. E como é contar agora com um perímetro bom, bem interessante, na verdade, que é o Cauê Borges, Derek e o Jimmy também, um baita jogador defensivo, 2 vezes eleito aí como melhor defensor. Você acha que o time do Paulistano pode ser aquele time de aceleração, de transição, defesa, ataque mais rápido, ou você acredita que não, você tem outro pensamento para essa equipe? Na verdade, o ano passado, né, isso daí não é criticando ninguém, porque as escolhas sempre foram minhas, né, nosso time foi muito mal defensivamente no meu modo de ver, entendeu? Os 5 últimos jogos nós tomamos mais de 90 pontos de média, né? Então realmente é um número muito alto, né? E eu sou um cara que gosto muito de defesa, e isso me incomodou profundamente, né? Isso me corroía por dentro, né? Então, a primeira coisa que eu quis, foram 3 coisas básicas que eu quis. Primeiro, defesa. Jogadores que gostem de defender. Se você olhar todos que vieram para o time, todos são bons defensores, são caras que se entregam defensivamente, são caras que têm essa característica, né? Então, isso aí foi o primeiro ponto. O Jimmy, inclusive, ele saiu de São José, né? Muita gente não sabe, ele trabalhou comigo em São José, e de lá que ele saiu, depois ele foi para Jacareí, depois foi para Fortaleza, e o Jimmy eu trouxe como carro-chefe para puxar essa defesa. Eu falo que é a chavinha do motor, né? Ele é o cara que tem que puxar os outros, e defensivamente ele tem um espírito muito bom, né? Muito positivo, ele é um cara muito positivo, e eu trouxe ele com essa característica, e a principal característica foi defensiva, primeira coisa. Segunda coisa, jogo de transição rápido. Mas um jogo de transição, e isso eu estou muito contente de ver na final da NBA, inclusive, que é voltar à bandeja, né? O jogo de transição de contra-ataque, né? O contra-ataque verdadeiro, o contra-ataque de vantagem numérica, o contra-ataque de bandeja, isso está fácil. Porque mesmo no ano passado, meu time tem muita característica que todo mundo querer parar no contra-ataque dos 3 pontos e chutar. E eu acho que você vê o Lakers hoje, o Lakers é um time que faz contra-ataques maravilhosos, né? Bola lá dentro, bandeja realmente, e é uma das coisas que eu tenho falado bastante com os jogadores. A gente tem defesa forte, nós temos um pequeno problema que é um pouco de rebote defensivo, que no ano passado já não foi legal, e nós estamos com um time relativamente baixo, não é um time tão alto, né? Então a gente precisa, todo mundo está muito preocupado em fazer o box out, todo mundo participar efetivamente do rebote, para que a gente possa ter essa transição. Então o contra-ataque começa no rebote, na defesa, no rebote, e ter esse jogo de velocidade. Então eu armei um sistema ofensivo também, que nós, primeiro, contra-ataque puro, vantagem numérica, decisão. Não deu, a gente vai jogar o que eu chamo de basquete, que é uma liberdade de você poder tá causando desequilíbrios defensivos, né, na outra equipe, né? E nesses 7, 8 segundos que você leva vantagem, você causar esse desequilíbrio e poder jogar livre. E a partir daí nós vamos entrar no sistema ofensivo nosso, que na verdade hoje é moda, né? Então eu falei que é híbrido, né? Que na verdade é o 4-1, que é com pivô fixo e 4 abertos, ou 5-0, né? Sim. Então eu tentei nessa época que eu fiquei estudando e vendo muita coisa, né? E vi muitas clínicas interessantes, muita coisa legal. Eu quis fazer essa situação nova, é um sistema meio novo, assim, que é um teste para a gente também, né? Porque também não tem muito chamada de jogada, não tem numeração, é muito da onde a bola vai, é muito da onde o jogador se posiciona. Então eu dou uma certa liberdade para o jogador, o jogo foge um pouquinho mais da minha mão, mas eu também forço o jogador a raciocinar mais, a pensar mais, a desenvolver mais. Então, pode demorar um tempinho um pouco maior, mas eu acho que o ganho é legal para frente.
Ô Regis, e esse ano o seu time também não tem nenhum jogador estrangeiro, diferente do que havia sido nas temporadas anteriores. Foi uma escolha sua também ter um time mais de jogadores confiáveis, nacionais? Que a gente pega Jimmy, Cauê, Du Sommer, Derek, são jogadores que a gente tem aqui 10 anos de avaliação do que eles fazem temporada a temporada. Partiu também de você ter essa escolha de ter caras mais nacionais no time nessa temporada? Em cima do que eu já falei, assim, a gente sempre quis trazer exemplos, né? Exemplos para os garotos. Como a gente treina, geralmente nós estamos treinando com 17 jogadores agora, sendo desse 8 são adultos, sendo que esses 8 adultos tem o Ruivo, que tem 22 anos, tem o Vitão, que tem 22 anos. Então, quer dizer, é um grupo muito jovem, né? É um grupo também muito jovem. Então, eu quis trazer jogadores que sirvam mais de exemplo, né? Isso não interessa a nacionalidade, se é brasileiro, se é estrangeiro. Eu trabalhei com o André Laus, que era um cara fantástico em São José, né? Eu trabalhei com o Dawkins, que é um puta cara trabalhador, um cara fantástico de grupo. Mas estrangeiro, o grande problema é que muitas vezes você não conhece, né? E é um tiro geralmente no escuro, né? Principalmente com a pessoa, com o jeito de ser do jogador, entendeu? A gente geralmente sabe o que ele apresenta na quadra como jogador. Mas esse lado de pessoa, dedicação, do dia a dia, de tudo como ele funciona, a gente geralmente não conhece, né? Então eu preferi trazer jogadores a princípio que realmente eu conheça bem, eu sei como funciona, eu sei como é que eles são, como é que é o dia a dia deles, eu sei que eles vão ser, né? Inclusive os jogadores mais novos não sabem, mas eu chamei os mais velhos, né? Esse mais velho entre aspas, porque o Vitão tem 22, 23 anos e eu chamei ele, né? E cada jogador mais velho está apadrinhando um jogador mais novo, que eu pedi para eles, para que eles realmente pegasse esse garoto, né? Tentar mostrar o caminho para ele, não só na quadra, mas fora da quadra, né? Então a gente acabou fazendo esse trabalho, foi uma ideia inclusive do meu diretor, Carlinhos Neves, né? Foi uma ideia dele, e nós pegamos e estamos fazendo isso, né? Então está muito preocupado de caras que sejam realmente exemplos. E o estrangeiro, o problema é não conhecer na maioria das vezes, né? Com alguns que a gente já conhece há muito tempo no Brasil, que já são mais brasileiros do que estrangeiro, né? Mas esses de fora que a gente podia arriscar mais até por questão de valores, né? Que a gente consegue, às vezes, jogadores mais baratos que a gente não conhece. Mas eu acho que o risco é muito grande. Pode ser que para a NBB, se tiver aí alguma sobra de dinheiro, alguma coisa, a gente possa até trazer um estrangeiro. Mas, a princípio, a gente preferiu ficar assim. Não, incrível. E você falou justamente de não conhecer, né? O basquete, obviamente, ali é o estudo das jogadas, do seu adversário, entender também a limitação da sua equipe, mas também é importante saber quem é o atleta. A gestão de equipe é tão importante quanto, às vezes, uma boa armação de jogada, uma boa chamada de jogada. Para você, o quão é importante na sua carreira, Regis, conhecer o atleta que você está trabalhando? Felipe, eu não consegui te escutar, Felipe. Sem problema. Eu não consegui escutar a sua pergunta. Você está me ouvindo agora direitinho? Você está me ouvindo bem? Melhorou, parece um pouco. Boa. Eu vou refazer a pergunta. Você... Mais ou menos, mas aqui eu melhorei. Tá ótimo, vou tentar, vamos lá. Você fala que o quão é importante conhecer o atleta, principalmente o atleta estrangeiro. Eu quero saber, na sua carreira, o quanto isso pesa para você montar uma equipe, não só o estrangeiro, mas também conhecer o atleta brasileiro que você está trabalhando, saber quão boa índole que ele é, o que ele faz, ou a rotina mesmo que ele tem. O quão é importante no seu trabalho? Eu acho que depende muito do técnico, entendeu? Eu falo, são características, né? Eu sempre falo que o Mortari, para mim, é o maior administrador de grupo que eu conheço há muito tempo, né? Desde a época que eu assisti os treinos dele em Mogi, eu ainda nem trabalhava no basquete, eu sou de Mogi das Cruzes, né? E ele era técnico lá. Então depende muito da característica do técnico. Eu sou um cara que eu não tenho essa administração de grupo assim da forma dele. Eu sou um cara que a minha administração de grupo é o dia a dia, é o cara que gosta de fazer hora extra, é o cara que gosta de treinar. Essa relação me faz muito bem, entendeu? Comigo, entendeu? Então eu sou um cara que eu gosto muito do cara que tem uma entrega muito grande. Então, para mim, isso é muito importante
ver o posicionamento do jogador, a postura do jogador, a liderança do jogador, ele fazendo hora extra e puxando outros jogadores para fazer hora extra. Então, essas coisas, para mim, no meu modo de trabalhar, é fundamental, entendeu? Então, eu me dou muito bem quando a equipe funciona assim. Né? Eu já sei que quando tem alguns jogadores com um temperamento mais difícil, as coisas que geralmente eu não tenho tanto essa facilidade de lidar. Então, eu preciso me autoconhecer, né? Isso é muito importante, para que eu possa realmente trazer jogadores que vão encaixar no meu perfil. Né? Isso não é nem qualidade nem defeito, mas é meu jeito. E eu preciso me conhecer para que eu encaixe os jogadores em cima das características minhas e que eu gosto. Ô Regis, você falou um pouco sobre o LoL, né, sobre a relação que vocês tiveram, você treinando ele lá em São José, e muita gente, quando escuta falar sobre o Regis Marrelli, sempre lembra daquele seu trabalho em São José, da longevidade, dos títulos que a equipe conquistou, daquele NBB que o time foi vice-campeão também. E quando você escuta falar sobre São José, Regis, quais são as suas lembranças daquele trabalho por lá? Cara, é a primeira coisa que eu entendo de basquete, né? Qual foi o sucesso de São José? Nós tivemos um prefeito que ele foi ex-jogador de basquete, ele gostava. Né? Quando eu cheguei lá, o time tinha sido campeão da 2ª divisão. Né? Ano a ano, ele foi aumentando o valor da verba do basquete, né? Então eu falo assim, e foi dando estrutura para a gente trabalhar. Então eu falo que não tem segredo no basquete, né? Nós temos que ter o lado, né? O lado técnico, o lado do trabalho, o lado da capacidade dos jogadores, capacidade da comissão técnica, né? E o lado financeiro. Se você não tiver um, você tiver outro, geralmente as coisas não dão certo. Então eu falo que é uma engrenagem que precisa rodar muito bem. E São José teve isso. Eu fiquei quase 8 anos lá, né? A gente teve 2 títulos paulistas, um vice-brasileiro do NBB, um 4º lugar do NBB também. Então a gente teve um trabalho muito sucesso, muito legal, primeiro por causa disso. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é o mais importante. E jogadores comprometidos e envolvidos no projeto, né? O Fúvio foi um cara que eu trabalhei 3 anos com ele e foi muito legal. Eu trouxe o Fúvio quando ele tinha voltado da Itália, ele estava gordinho, ele ficou com o apelido até de Maradona um tempo por causa dessa condição física dele, né? E realmente ele foi um cara que me ajudou muito, né? Um cara que era o técnico realmente na quadra, né? A gente tinha um trabalho junto muito legal. Eu, quando precisava brigar, eu falava que o time não estava legal, eu chamava ele juntava os caras no vestiário e fechava a porta e brigava com os caras. Quando eu exagerava, ele chegava e me Regis, você tá exagerando, puta, meu. E eu também sabia escutar ele, sabia ouvir, né? Porque eu sabia que ele queria o melhor pro time. Então foi uma união muito legal. Tinha o Jefferson, que é o cara, o Jefferson Willian, que tá no São Paulo hoje, que é o cara que eu conheço, que mais quer decidir jogo. Também é um cara engraçado, porque chegava no final do jogo, ele passava do meu lado no banco, né? E já o tempo final, faltava 10 segundos, última bola, e tava um ponto na frente, um ponto atrás, ele já passava do meu lado, falando no meu ouvido, Regis, a bola é minha, hein? A jogada é pra mim, hein? Então eu falo que é um cara de decisão, né? Que a gente vê poucos caras desse nível no basquete, né? Muitos caras são... no momento H, eles às vezes somem do jogo, né? E ele é um cara realmente que tem esse poder de decisão. Teve o Murilo, que não estava num momento fantástico, né? Eu lembro que a NBB, que a gente foi vice-campeão, ele saiu com 5 troféus na mão de cestinha, melhor jogador, reboteiro, mais eficiente. Então, um momento fantástico. E o André Loss, que é um cara, ele nunca entrou na fisioterapia, trabalhou 3 anos comigo, ele nunca ficou fora de um jogo, nunca entrou na fisioterapia, nunca ficou fora de um treino. É um cara que não dava problema nenhum. Foi indicação do Rubens Manhano, né? Quando eu estava na seleção, falei, Manhano, eu preciso de um estrangeiro, mas um cara de grupo, um cara assim. Ele falou, traz esse cara que você não vai se arrepender. Ele tinha sido MVP das finais da Argentina, né? Com o Rubens Manhano. Quando o Rubens foi campeão não sei se foi Córdoba, eu não lembro o time que ele foi campeão, mas ele foi uma indicação dele, né? E realmente foi um cara que, pô, fantástico, né? O Dawkins é outro que eu também tive essa chance de trabalhar, que é um cara fantástico. Mas, então, São José foi isso, a torcida apaixonada, né? Eu lembro que a primeira final do Paulista que eu joguei, o terceiro jogo foi contra o Paulistano, inclusive, que a gente foi campeão paulista, era 11 horas da manhã o jogo. Eu saí para correr, eu corria na época, eu saí para correr umas 7 horas da manhã, eu tava uns 10 quarteirão do ginásio correndo, eu vi um pessoal aí gritando, vamos, Regis, sabe o quê? Quando eu olho, era fila para entrar no ginásio, porque em São José não pagava e era por ordem de chegada. O primeiro cara a ficar na fila chegou às 3 horas da manhã.
Então também é uma cidade apaixonada por basquete, desde aqui dos anos 80, quando tinha o Edivar, o Nilo, o Marcelo Vido, né? Todo esse time aí, o Biratã. Então realmente é uma cidade apaixonada por basquete, né? Então é muito legal, né? Foi um momento muito legal da minha vida aí, realmente. Foi uma pena porque a gente foi o melhor time do campeonato, temporada inteira. Terminamos em primeiro lugar, infelizmente naquele jogo único, né? Merecido pelo Brasília, né? Brasília era um timaço, né? Arthur, Alex, Giovannone, Nezinho, realmente um time muito forte. A gente não viu a cor da bola na final. O Brasília jogou muito melhor que a gente. E até hoje eu não consegui assistir esse jogo ainda, o replay desse jogo aí. Mas foi um momento muito, muito legal da minha vida. Inclusive, eu moro em São José até hoje, né? Eu tô aqui hoje é dia de folga, eu tô aqui. Não, incrível, incrível. E qual foi o jogador que você enfrentou e falou assim, cara, esse cara é fantástico, assim, é difícil parar. Eu posso botar dobra na marcação e esse cara vai conseguir achar ainda a pontuação. Escola. Já respondo, já. Boa. Escola. Quando eu tava numa seleção brasileira, a gente foi fazer um torneio na Argentina, né? A gente foi fazer um torneio na Argentina, a gente jogou contra a seleção principal, né? E, cara, o Escola, o trabalho de perna dele, isso foi 2010, quer dizer, você imagina a Escola, né? 10 anos a menos, aí, né? No auge da carreira, realmente o trabalho de pivô de perna dele é uma coisa fantástica, eu fiquei impressionado, né? O Ginóbili não estava nessa seleção, eu não sei se estava machucado, estava na NBA, não lembro agora exatamente, ele não tinha chego, então só faltava ele naquela seleção. E realmente eu fiquei impressionado de ver de perto, foi um cara que eu já tive alguns, né? Eu sou da época que eu ainda fui assistente, quando o Oscar voltou para o Brasil, jogava aqui no Brasil, e eu era assistente de Mogi das Cruzes, e o Oscar contra Mogi, qualquer jogo era 50 pontos. Ele fala, inclusive, tem uma entrevista dele que ele fala que o time que ele mais fazia cesta é contra Mogi. Era impressionante também, né, a capacidade dele de arremesso, mas nunca vi um arremessador igual ele no mundo e realmente era fantástico, né? Mas no todo, no geral, realmente o Escola, o trabalho dele me marcou profundamente esses jogos que a gente participou e assistiu, né? Foi um quadrangular que a gente foi na Argentina, a gente foi campeão, por sinal foi a última vez que a gente foi campeão sul-americano do Brasil, era o João Marcelo técnico, eu era assistente, né? E depois a gente foi participar desse torneio na Argentina, que era preparatório mais para a Argentina, né? Era preparatório para a Argentina. O Rubens não quis ir, o Rubens era o primeiro trabalho dele, ele não quis ir com a seleção principal brasileira para esse torneio. Então a gente voltou da Colômbia, a gente foi lá na Colômbia jogar o Sul-Americano, de lá a gente foi direto para a Argentina para fazer esse quadrangular aí. Mas foi realmente marcante, né? Ver o cara de perto, ele é diferente. E até esse sul-americano, Regis, salvo engano, eram mais os jogadores locais daqui mesmo. Até teve aquele jogo que o Nezinho fez uma cesta no último segundo. É desse sul-americano que você está falando? Cara, foi 2010, nós fizemos uma final contra a Argentina, o Murilo foi MVP, né? Nós ganhamos, agora do Nezinho na última bola, eu não tô lembrado, cara, sinceramente, a minha memória não é das melhores, não. Mas a gente foi campeão, foi 2010. Eu lembro que até o João Marcelo fez uma estratégia na final. A gente marcou um box one, o armador da Argentina, e o Mata era um dos laterais, né? O Mata que jogou em Franca, inclusive. E ele era muito novo também na época. E eu lembro que a gente matou o time dele nesse box. Nós jogamos muito bem, o Murilo arrebentou. E realmente o Nezinho tava o Fulvio, o Nezinho, eles estavam nessa seleção, né? Era uma seleção B, né? A seleção A estava treinando com o Rubens no Brasil, né? Era a seleção B que foi para esse sul-americano, mas foi muito legal, foi realmente fantástico. Agora, do Nezinho, essa bola eu não lembro, sinceramente. Mas para completar essa questão de seleção, Regis, você falou do Rubem aqui algumas vezes já nessa entrevista. Como era essa interação de trabalho com ele? E de que forma você acha que ele impactou positivamente ou negativamente no basquete brasileiro, no que nós vemos até hoje? Eu sou um cara muito sincero, né? E como sendo muito sincero, eu vou ser aqui como sempre, né? Então, para mim, o Rubens foi o maior treinador que eu vi até hoje de treino, de quadra, de treinar os jogadores, né? Ele foi fundamental para os técnicos hoje que estão fazendo sucesso no Brasil. Ele foi um cara que a maioria deles foram assistentes dele, né?
Gustavinho, Neto, Demétrios, né? Eu ainda era um caso à parte, eu era chamado de vez em quando, eu não fazia parte da comissão, né? Eu era apenas de vez em quando convidado. Eu fui para 3 sul-americanos, 2010, 2012 e 2016. Eu fui para 3 como assistente em 3 sul-americanos. Mas ele, de treinamento, cara, ele é fantástico. Realmente é um diferencial muito grande. Eu acho que ele não soube levar a imprensa, ele não soube levar o pessoal, ele não entendeu a cultura brasileira, né? Ele para mim, algumas coisas que para mim era muito, né? Por exemplo, ele poderia um dia por semana abrir o treino para a imprensa, podia um treino mais leve, um treino diferente, ele podia abrir, para ele não abria, então ele abria só os 10 minutos finais que ninguém estava fazendo mais nada, só alongando. Então realmente a imprensa, os caras ficavam muito bravos com ele. Ele deixou de alguns jogadores que eram consagrados em seleção brasileira não assistir treino. Então, eu acho que essa parte, algumas coisas que ele falou em algumas entrevistas, eu acho que ele acabou expondo alguns jogadores e isso ficou ruim, né? Então, eu acho que essa forma dele, mas de treinamento, ele é um cara fantástico, é um cara muito bom, é uma pessoa muito boa. Tá, mas ele tem as características dele, o jeito dele, e eu acho que isso daí, a forma dele levar, principalmente o fora ali, a imprensa, a forma, eu acho que não foi legal, ele não soube levar isso aí acabou refletindo. Ele teve resultados fantásticos e horríveis ao mesmo tempo, né? Ele oscilou, teve coisas, né? Se não é uma Copa América, nós não ganhamos nenhum jogo, que a gente perdeu todos os jogos, se não me engano, eu também, que eu falei, memória minha, e foi 5º lugar em Olimpíada, né? Então, realmente, ele teve resultados aí maravilhosos e coisas também foi muito abaixo do esperado, então oscilou bastante, mas eu acho que ele foi fundamental, principalmente para os técnicos brasileiros, né, que tiveram a oportunidade de acompanhar os treinamentos dele, a forma dele trabalhar, ele foi muito importante. Experiência, Regis, uma visão macro. O que o Brasil melhorou no basquete nacional e o que a gente regrediu, na sua visão? Cara, eu acho assim, que os técnicos, como a gente conversou, eu acho que os técnicos evoluíram muito, muito, tá? Hoje você vê aí, eu falo que eu sou uma geração média para velha, né? Hoje eu sou eu, Guerrinha, somos os que mais temos jogos da NBB, né? E eu falo isso e eu acho que os técnicos estão vindo técnicos novos de um excelente nível, né? Muito bom realmente. Você falou aí o Léo, né? O Léo Figueiró aí é uma grata revelação aí, né? Eu trabalhei com ele quando era assistente ainda, ele era jogador, né? E eu acho que tem uma geração muito boa, Dedé Barbosa, também trabalhei com ele como jogador, né, aqui na época em Mogi, e hoje também é um técnico aí, acho que o Filé foi meu assistente, tá fazendo um baita trabalho aí, né, e eu acho que os técnicos evoluíram muito, né. Eu acho que nós temos alguns problemas básicos. Primeiro que aqui é o país do futebol, então a gente é o 10º esporte. Não é que a gente é o 10º esporte, porque o primeiro é futebol, o segundo é futebol, o terceiro é futebol, o quarto é futebol, o quinto é futebol. E às vezes tem tanta mesa redonda falando de futebol da televisão na hora do almoço que os caras não têm o que falar. Então, realmente, não dá um espaço para outros esportes, não é só o basquete. O vôlei, pelo que o vôlei já conquistou nos últimos anos, o espaço que ele tem é ridículo, né? Então, eu acho assim, a gente tem muito problema de imagem do basquete, de você poder vender para os patrocinadores. Como é que quem investe no basquete hoje é apaixonado ou tem alguma vantagem? Porque troca por vantagem de você realmente ganhar uma grana pela imagem sua, da sua empresa, realmente, infelizmente, a gente sabe que no basquete é muito pequeno. Então, sem dinheiro a gente não é mágico. Então, a gente precisa de dinheiro, precisa de patrocinador, precisa ter uma estrutura. Hoje eu estou num clube que eu me considero um felizardo, porque além de, como eu falei no começo, ele paga totalmente dia, ele é correto, ele é um clube que gosta dos garotos. Meu diretor, há uns 10 dias atrás, encostou em mim e falou, Regis, no Paulista os garotos vão jogar, né? Ele nunca me cobrou resultado, ele me cobrou eu colocar os garotos para jogar. Então, isso é muito legal, porque a gente sabe que aqui nesse país a gente não tem praticamente isso, é realmente resultados, porque até a gente tem uma cultura futebolística, né? Que apesar de não ser igual, graças a Deus, porque os técnicos pelo menos geralmente um ano ficam num time, né? Futebol a cada 3 meses troca de time. Mas eu acho que nós não temos essa você conseguir fazer um trabalho a médio prazo, você ter certeza que você vai ter um X de dinheiro, você conseguir contratar um jogador e ficar com ele 4, 5 anos. Na verdade, os times que hoje conseguem fazer isso, geralmente são os clubes olímpicos, que é Pinheiros, Paulistano, Minas, que tem essa de pegar garotos jovens e ter um trabalho. E Flamengo também está fazendo, o Diego foi lá e deu, acho que uma mudada legal aí, está fazendo. Desculpa se está faltando a Franca também faz, Franca tem uma história.
Se eu esqueci alguém, vocês me desculpem, mas é o que eu lembrei na hora aqui, porque é muito difícil. Então, se você não tem um trabalho de base forte, se você não tem uma sequência de trabalho, se você não consegue desenvolver os garotos... Então, quando chega o material para o técnico adulto, é um material já deficitário. O jogador está faltando fundamento, o jogador está faltando um monte de coisa, falta jogos de nível. Fora o estado de São Paulo, qual o estado que você consegue fazer mais do que 2, 3 jogos equilibrados, que o cara vai chegar no momento decisivo do jogo, vai ter que meter uma bola, que ele vai passar por uma pressão, que ele vai sentir aquele jogo realmente ali que vai fazer ele crescer como jogador. Quantos jogos? Quantos times no Rio de Janeiro sub-19 você tem para você poder competir no mesmo nível? Nós estamos falando do Rio de Janeiro, que teoricamente é o segundo estado de basquetebol do Brasil. Minas Gerais, quantos tem? Tem o Ginásico e tem o Minas. Os outros ficam muito abaixo. Então, realmente, a gente tem um problema estrutural muito grande, entendeu? Que não adianta a gente falar do adulto se a gente não tem uma base. Como é que a gente segura esse adulto sem uma base forte, sem os garotos, sem um trabalho forte? Então, realmente, fica muito difícil. Então, eu acho que essa parte estrutural é muito difícil. Pô, Bauru, você é de Bauru, Lucas. Bauru tava para acabar. Bauru não acabou por um... e de repente surgiu um puta patrocinador, montou uma bela de uma equipe, uma das equipes favoritas ao título aí, né? Paulista, brigar pela NBB, e por muito pouco não acabou. Então como é que você vive num mundo desse que você não sabe o amanhã, né? Então você não tem uma coisa a médio e longo prazo, é muito difícil. O Botafogo, campeão sul-americano, não tem time, acabou. Então é o que eu falo. Eu participei de 3 times de futebol, já fui técnico do Corinthians. Eu falo que antes do Bruno, fui o último técnico da Corinthians Mogi. Eu fui técnico do Palmeiras e fui técnico do Vitória, 3 times de futebol. Né? Então eu falo, cara, eu sei como é que é o time de futebol, eu sei como é que é a torcida. E é muito difícil, cara. As coisas são muito difíceis, porque o basquete é diferente. Não é que é diferente, né? Aqui na cultura nossa, o basquete precisa ser uma coisa a médio prazo. Se você não tem muito dinheiro para você trazer os melhores, você precisa ter trabalho. Então, a gente vive muito nisso. Então, fica muito difícil falar. Eu acho que os técnicos evoluíram muito. Eu acho que a Liga Nacional foi um negócio fantástico para o basquete. O basquete praticamente estava no lixo. No lixo. A formação da Liga Nacional foi muito importante. O basquete tem crescido ano a ano. Mas está chegando no limite ali que se não tiver um passo, o que é esse passo? Olha, TV aberta transmitindo jogos, a gente ter mais divulgação, ter mais imprensa especializada em basquete, tá falando mais de basquete, ter ginásios melhores para você colocar o público, para ser um evento. Nos Estados Unidos, o cara fica mais tempo, às vezes, comendo um salgado, um refrigerante no intervalo, do que jogando o jogo, porque é um evento para ele, né? Então, eu começo a falar, eu falo demais, né? Mas, na verdade, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Eu acho que não dá para a gente pontuar uma coisa ou outra. É uma coisa que é um fio que você vai puxar e ele vem e é gigante o fio, entendeu? Sim. Ô, Regis, até puxando essa linha de evolução também, e a questão da Escola Nacional de Treinadores, como você vê isso e como a pandemia pode ter ajudado essa relação profissional entre vocês? Você comentou até sobre a questão do paulistano, de terem feito um trabalho interno ali, de observar clínicas, mas nacionalmente, como vocês, treinadores do adulto, acham que pode interferir também na metodologia de alguns treinadores de categoria de base? Você já falou, né? Eu fui o último palestrante da Escola Nacional de Treinadores, foi na Hebraica, foi eu, o Paco que era técnico de Mogi, tá, o espanhol, né? E o Flávio Davis. O Hélio Rubens deu uma palestra, mas foi uma palestra só falada, né? O Hélio Rubens participou e o Marcel participou do nível 3, essa é do nível 3, né? Que era o nível 3. O Rubem Manhano foi convidado, mas ele não quis participar porque ele não aceitava você em 2, 3 dias poder dar um diploma de formação de nível 3 para um técnico, né? Ele estava para o cara poder entregar um diploma de formação de nível 3, teria que ser pelo menos 3, 4 meses de você estar participando de clínicas, você poder estar participando, né? Então isso aí foi em 2013, foi a última vez que teve, foi na Hebraica, inclusive. Cara, eu acho que isso daí é fundamental, até porque o país nosso é um país continental, né? É fundamental a gente ter Escola Nacional de Treinadores. Esse momento da pandemia ajudou muito a aproximar. Hoje está a Associação de Técnicos do Brasil com a Associação da Argentina está unido, você já consegue ver os técnicos se reunindo, falando de alguns temas, algumas coisas, mas precisa muito mais, né? Realmente precisa ser presencial. Hoje a Faculdade de Educação Física praticamente não tem mais basquete.
Hoje, basicamente, a Faculdade de Educação Física é para preparar pessoas para academia realmente. Então, eu participei de alguns amigos meus que me levaram em faculdade para me começar a conversar sobre basquete, bater um papo. Eu comecei a conversar, eu estava falando de coisas que para mim era simples, os caras não estavam entendendo absolutamente nada, porque o nível ali era muito baixo do entendimento da modalidade esportiva. Então, isso é um problema. Como é que a gente vai ter esses que são os que vão difundir o esporte nas escolas, que vão ser os professores de escolas, que não sabem nada de uma modalidade? Como é que ele vai ensinar essa modalidade? Então, realmente, nós temos aí que correr atrás. Eu vi alguém, eu não sei se foi a Associação de Técnicos, mas que está para ser relançada a Escola Nacional de Treinadores. Isso é fundamental para que a gente possa ter aí realmente, melhorar, evoluir o nosso basquete. Eu falo porque eu faço isso. Aí, se vocês quiserem perguntar para qualquer um que trabalha comigo, eu faço pelo menos 1 hora por dia de fundamento, com adultos e com os garotos. Eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Às vezes eu falo que até eu não deveria fazer, porque técnico adulto eu acho que em certos momentos algumas coisas eu não deveria fazer, mas eu faço, porque eu gosto. E a gente vê jogadores chegando em Paulistano, Franca, Pinheiro, esses times que eu falei realmente pegam os melhores garotos. E são jogadores extremamente deficitários na parte de fundamento. Eles não têm base. Você chegar num moleque de 19, 20 anos e ensinar é muito mais difícil. Esses garotos teriam que estar prontos com 13, 14, 15 anos. Eles teriam que ter uma formação de fundamento, uma formação sólida de fundamentos para que eles pudessem crescer. Então a gente fala de leitura de jogo. Como é que um jogador vai ter leitura de jogo se ele não tem nem o fundamento do jogo para desenvolver para ir para uma leitura de jogo? Então realmente fica muito difícil. Eu particularmente acho que a Escola Nacional é essencial. A CBB, eu tenho o maior respeito, que melhorou, evoluiu muito, mas eu acho que é uma coisa que a CBB tem que juntar com a Associação de Treinadores, e é um passo fundamental para o sucesso, para que o basquete brasileiro volte a ser o melhor da América do Sul primeiro, que a gente sabe que a Argentina ainda está na frente, a gente tem evoluído, times, a gente tem conseguido aí bons resultados, mas a gente sabe que o trabalho da Argentina, até pelo tamanho da Argentina e o tamanho do Brasil, ainda é melhor. Então a gente precisa realmente recuperar esse espaço e dominar primeiro a América, para depois pensar em voos mais altos, disputar mundial, seleção brasileira, buscar um título internacional, que isso daí também é fundamental para a gente popularizar o basquetebol. Precisamos, né? Então eu acho que é fundamental. A Escola Nacional é o pontapé para a gente poder crescer. Perfeito. E você acha que falta união? E quando eu falo união, é de forma geral, tá? É macro. Federações, da gente tentar levar o basquete para outras áreas, capacitar cada vez mais os novos profissionais de educação física, para que a modalidade em si possa crescer? Cara, eu não sei se eu posso falar que é união, porque eu trabalhei em Salvador 3 anos, né? Eu fui técnico do Vitória, foi uma experiência fantástica, adoro lá. A gente jogava num bairro que chama Cajazeiras. É um bairro que dizem que é o maior bairro da América Latina, tem 800 mil habitantes e tal. Uhum. É uma comunidade, né? É uma comunidade, não é favela, mas é uma comunidade. Sim. É um lugar bem pobre, mas o pessoal extremamente carinhoso e tal. E umas 2, 3 vezes eu encontrei moleques de 2 e 5, 15 anos de idade andando na rua, sem camisa, chinelo e tal. Pô, passa lá no ginásio, vamos lá. Pô, fui dar uma olhada. O moleque não sabia correr, cara. O moleque não sabia correr. Então você vai pegar, mas aí você vivenciando lá também, você vê a dificuldade. Por exemplo, o campeonato de base vai começar em outubro. Uhum. Começa em setembro, outubro, um campeonato de base que era para começar em março. Não estou falando esse ano de pandemia, não, estou falando anos normais. Então, não tem times. Aí eu fui fazer uma clínica com os técnicos lá, né? Vamos juntar os técnicos, vamos fazer uma clínica lá. Eles fazem esporte comunitário, eles fazem para ajudar, eles fazem, não ganham nada, ganham R$300 por mês para poder, não paga nem a condução dos caras, para dar treino. Então é amor. Então fica muito difícil a gente criticar, porque o país nosso é continental e a gente precisa ver como é que é cada região, como é que é cada lugar. Então é o que eu falei para você, sem dinheiro a gente não é mágico, então a gente precisa, né, não precisa ter muito dinheiro, né, a gente consegue fazer excelentes trabalhos, mas você precisa ter a base. O cara precisa poder ir trabalhar e sustentar a família dele, ele não pode chegar num treino e não sabe se ele consegue pagar a comida, o almoço, a janta da família dele. Então isso é um ponto. Outra coisa, como é que você vai fazer jogos se você não tem dinheiro? Como é que você vai viajar, pegar um ônibus? Eu não falo nem arbitragem, porque isso a Argentina dá 10-0 nós. Você chega na Argentina, quem está apitando o torneio de base é pai, quem está apitando o torneio de base é o professor,
Não precisa ter árbitro, não precisa ter mesário, não precisa ter... Aqui a gente é muito cheio de frescura em alguns momentos. Olha, não precisa ter um ginásio, não sei o quê. Eu digo assim, para criançadinha. Sim. Para criançadinha, para massificar. Né? Realmente para massificar o jogo. Mas você não tem dinheiro para pegar um ônibus, como é que você vai levar o cara para viajar? Ele precisa comer. Ele vai ficar 8 horas no ônibus. Como é que ele não tem dinheiro para pagar? Então, são tantas dificuldades que a gente vive, são tantas coisas que a gente vive, né, que é muito difícil. E aí aquela história, quando o cara tem um pouco de dinheiro, o cara ele quer sobreviver. Uma das minhas brigas com os técnicos da base é essa, porque a gente conversa com os caras só falam assim, não, mas nós temos que ganhar. O discurso, e esse discurso, cara, não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que fazer o melhor trabalho para que com o melhor trabalho, com certeza, nós vamos ganhar. Mas essa pressão não vem do dirigente, porque assim, isso também eu acho absurdo. Eu acompanhando basquete base no Rio de Janeiro, principalmente, Flamengo, Botafogo, você vê marcação zona no Sub-13, é absurdo. Assim, na minha visão, né, humildemente, não sou técnico, não sou formado, bem longe disso. Mas, marcação zona e a importância de ser campeão, de títulos, isso, aquilo. Vem do dirigente ou vem também dos treinadores isso? Eu acho que é mais dos treinadores do que do dirigente. Tem um pouco do dirigente, sim, é lógico que tem. Mas, por exemplo, o paulistano ele quer ganhar sempre, mas ele quer ver o bom trabalho. Se você tiver um bom trabalho e não ganhar, você não tem problema. Tanto que o meu trabalho não foi... continuo no paulistano como treinador pelo meu trabalho dia a dia, porque o meu resultado ano passado não foi bom. E eu sou ciente disso, eu sou consciente disso. Meu trabalho não foi bom ano passado, meu resultado, mas eu sou trabalhador, os caras veem que eu estou lá todo dia, estou ensinando, estou tentando, e por isso que eu me mantenho no clube. E eu estou falando de adulto, que adulto, o resultado é a coisa mais importante que tem no adulto. Então, realmente, eu falo assim, então a gente tem um pouco eu acho que é muito mais dos técnicos, existem alguns lugares sim, mas os técnicos já entrou nessa linha e tudo eles falam isso. A gente vai conversar, não, mas eu tenho que ganhar. Não, mas se eu fizer isso, olha, vai demorar, porque, por exemplo, o sistema ofensivo que eu estou montando, eu montei com os técnicos da base, e existia muita resistência, porque, olha, isso daí vai demorar mais tempo, isso tem um trabalho mais... E qual o problema? Nós estamos aqui para fazer isso. Né? Então, mas é uma linha que eles já estão acostumados, ficaram muito tempo nessa linha, e eu acho que precisa ser mudado. Eu estou cobrando muito dos meus técnicos lá, né? E eu acho que precisa ser mudado. E tem técnicos do paulistano, tem excelentes técnicos de base, todos são excelentes níveis, né? Mas tem muito ficou muito naquele padrão, tem que ganhar. Eu acho que depois do sub-19, 18, aí tudo bem, não tem mais categorias abaixo, nós temos que ensinar. Sim, e eu falo que esse ensinamento demora. Eu falo que é igual você plantar uma árvore. Por que os governantes não querem educação? Porque a educação demora para dar resultado. E você ensinar fundamento para o garoto, ele não vai amanhã no jogo fazer isso daí, vai demorar 2 anos, 3 anos para ele realmente. Mas com certeza, daqui 2, 3 anos, nós vamos ganhar títulos porque esses jogadores são diferentes dos outros. É isso que a gente precisa entender. Entendeu? Agora precisa ter paciência, precisa ter trabalho. Agora tem que ter amor ao que faz, eu falo isso. O cara tem que chegar lá e ter amor a ensinar, amor a fazer aquilo lá. A tática, hoje eu vejo que técnicos de base só preocupados com tática. Tática, perde mais do que metade do treino com tática. Eu que sou adulto não gastando tempo com tática, estou tentando simplificar a tática. Eu não sei se a gente está percebendo, mas o basquete está tentando simplificar a tática para ser um jogo mais livre, mais pensado entre os jogadores, dar liberdade para ele pensar. Então nós vamos complicar para quê? Vamos facilitar. Agora precisa ter recurso. Se você não tiver recurso, você não consegue, né? Então... Desculpa, viu, Felipe? Eu vou... Não, perfeito. Não, perfeito. Acho ótimo esse debate. Acho ótimo. Beleza. Lucas. Ô, Regis, e lembrando daqueles playoffs do NBB 9 lá no Vitória, você falou do projeto por lá, mas como foi virar aquele playoff contra Campo Mourão e principalmente depois, né? Como foi virar o playoff contra Mogi dentro do Hugo Ramos? Cara, primeiro assim, eu cheguei lá, no primeiro dia que eu cheguei, eu andei 40 minutos no sol para chegar no ginásio, né? A gente tinha chego lá, o Lahaldi tinha me ligado, eu estava assistindo um jogo no Paulistano, inclusive, o Lahaldi tinha me ligado, ele tinha me ligado uns 20 dias antes, né? Ele queria que eu fosse o técnico, mas daí o Wellington, que é o ex-senador, né, que era o dono do time, ele queria o Espiga. E o Espiga estava no Ceará, o Espiga acabou não topando, ele estava de assistente do Bial, acabou ficando lá e tal. E aí o Lahaldi me ligou, eu já achei que ele não ia virar mais nada, aí o Lahaldi me ligou uns 15 e eu estava no Paulistano. Ele falou, você pode vir para cá amanhã? Eu falei, pô, beleza. Vambora. Peguei um avião no outro dia, fui lá, cheguei lá, cara, não tinha nada. Nós fomos num ginásinho pequenininho, era camisa sem camisa, tinha água sem gelo, você imagina na Bahia, água sem gelo, né? Que beleza. Só tinha bola, a quadra,
só e água, não tinha mais nada. Então, só que assim, aí logo em seguida o Lahoud saiu, por opção dele, ele estava com problema com a filha dele, saúde, né? Ele acabou saindo. Mas os caras que entraram lá, e isso aí eu falo muito do Marcelo Falcão, né? O Marcelo Falcão, que era meu diretor, ele é diretor da CBDU, ele é diretor financeiro da CBDU, né? Ele é um cara fantástico. E aí a gente montou uma comissão técnica, né? Inclusive eu estou levando o Felipe Tinoco, que foi um cara que trabalhou 2 anos comigo, preparador físico. Ele é carioca, inclusive, ele é de Friburgo, né? Ele estava em São José como preparador físico, eu estou levando ele para o Paulistano agora para trabalhar comigo, né? E a gente conseguiu montar uma comissão técnica, cara, que era fantástica. Meu, eu limpei mais de 10 vezes a quadra para poder... Eu não aceito dar treino com quadra suja, porque eu acho que pra você defender, para você treinar a defesa, você tem que ter quadra limpa, senão o cara não consegue marcar. Então eu limpei mais de 10 vezes a quadra e a gente fazia as coisas, mas era um grupo muito unido. Com todas as limitações que a gente tinha, era um grupo muito unido, cara. Então, eu acho que primeiro isso aí foi o primeiro passo para as coisas darem certo, né? Nós conseguimos pegar jogadores no segundo ano. No primeiro ano nós conseguimos ir para o playoff, foi o último. Tinham 4 ou 5 times que podiam ir para o playoff e foi para a última rodada. E nós perdemos de 20 pontos do Ceará lá em Fortaleza. E, puta, eu tinha certeza que a gente tinha caído fora, né? E aí os outros resultados todos ajudaram a gente classificou em 12º lugar no primeiro ano. Então a gente foi para o playoff. Então isso foi um passo fundamental para a gente ter, para a gente conseguir dar andamento bom no projeto, né? Então isso aí foi muito importante. Nós perdemos de 3-0 de Mogi o playoff esse ano, né? Esse daí deve ter sido o NBB 8, né? Como eu falei, minha memória, né? Mas acho que é o 8 que a gente perdeu 3-0 o playoff. E aí até no último jogo o Marcelo falou que gostaria de ficar comigo, né? Continuar o trabalho e tal. E aí nós continuamos no outro ano. No outro ano a gente conseguiu montar um time que eu escolhi, porque quando eu cheguei no primeiro ano o time já tinha sido montado pelo Lahoud, né? Ele já tinha sido montado, né? Não fui eu que montei. Conseguimos montar um time, né? Eu e o Marcelo sentamos e a gente conseguiu realmente montar um time bem legal. Alguns jogadores excelentes, como o André Góes, que estava vindo de lesão, ele teve, se não me engano, cirurgia nas costas, se não me engano. Ele teve 1 ou 2 cirurgias. Agora eu não tenho certeza se eu vou falar besteira, mas ele teve problema de alguma cirurgia, eu acho que foi as costas. E ele estava em Macaé, ele tinha voltado em Macaé, ele ia parar de jogar, ele estava numa situação dessa, então ele foi um dos caras que surgiu. O Dawkins apareceu, né, nessa situação, apareceu caras muito legais, né? E a gente conseguiu fazer um time, cara, realmente muito envolvido. O Arthur, né, Arthur de Brasília, e a gente conseguiu fazer um time realmente que teve um envolvimento muito grande. Todo mundo se gostava muito, né? E aquela bola do André Góes contra Campo Mourão, eu sempre falo que quando você chega no playoff, eu acho que, por exemplo, Miami, o toco que o Bambam deu no Tatum foi a bola do playoff. Eu acho que aquela bola fez eles ganharem o playoff. Provavelmente, se o Tatum tivesse feito aquela cesta, eu acho que tinha grande chance deles não passarem nesse playoff. E a bola do André Góes foi a bola. Se a gente perdesse aquele jogo em Salvador, a gente ia jogar em Campo Mourão, o 4º jogo. Se Campo Mourão ganhasse, a gente saía fora do playoff. Então aquela bola do André Góes foi uma bola decisiva naquele campeonato, naquele ano, né? E aí nós fomos jogar com o Mogi. Cara, e foi fantástico. Nós fizemos um 3º jogo em Mogi, maravilhoso. Mesmo o 5º jogo foi maravilhoso. A gente conseguiu fazer, né, partidas excepcionais. Os caras estavam unidos, os caras estavam fechados. E grupo fechado, companheiro. A primeira coisa que eu falo, qualquer time que eu entro é isso aqui, ó. Assim, você bate, mas você não derruba. Assim, você derruba qualquer um. Então, um time que tá assim, cara, é muito diferente. Tudo fica fácil, tudo acontece, tudo flui. E time que tá assim, meu filho, você pode... Eu já tive time que treinava trouxemos um preparador físico na época, e tava em Mogi, eu era assistente. Trouxemos um preparador físico do vôlei do Suzano, que tinha sido campeão. Eu não sei nem se vocês vão lembrar se era o Ricardo Navajas, que era o técnico de Suzano, que era um cara campeão, né? E a gente fazia 3 horas de parte física todo dia de manhã. Eu nunca vi tanto cone, todo tipo de cone que você possa imaginar, que era de tamanho, eu cheguei a ver essa preparação física aí. Aí tinha 16 times, nós terminamos o campeonato em 13º. E então, cara, se o time não tá fechado, eu já vi time que treina de manhã, à tarde, à noite. Se o time não tá fechado, realmente não adianta. E quando o time tá fechado, as coisas fluem. E a função do técnico maior, eu falo que o técnico é o cimento da construção, né? Ele vai juntar os tijolos. Então é função da gente fazer essa união, fazer esse fechar, né? Então esse é o grande trabalho nosso, né? E esse time aí tinha muito isso, e foi realmente ganhar lá em Mogi. Puta, eu fui fazer um amistoso ontem contra Mogi, né? A gente foi lá fazer um amistoso.
E a gente passou em frente ao Ibis, e eu tava com esse fisioterapeuta, com esse preparador físico que agora voltou, né? O Felipe Tinoco, que voltou a trabalhar comigo, ele tava no carro comigo, né? Aí ele falou, porra, esse Ibis aqui nós fizemos uma festa daquelas depois do jogo, né, tal. Então realmente foi muito legal, são coisas que ficam na memória da gente, os amigos, né, as coisas legais. Mas foi um time que foi uma pena acabar com o projeto. Cara, a cidade se envolveu quando a gente chegou nessa semifinal da NBB, e o Marcelo já tinha conversado com o prefeito, que é o ACM, acho que até agora é o ACM Neto lá, que era o prefeito. Eles tinham, o ginásio grande de Salvador tinha sido destruído para a Copa do Mundo de Futebol, que ele ficava no entorno do... esqueci o nome do estádio de futebol agora. Fonte Nova. Ele ficava era Balbininho, se não me engano. Eu não cheguei a ver esse ginásio, mas era um ginásio grande que ficava no estacionamento e que foi destruído por causa da Copa do Mundo. Então, o prefeito já tinha combinado de montar um ginásio em volta do estádio, no estacionamento do estádio, ia colocar 5, 6 mil pessoas, a cidade estava no envolvimento, cara, e foi muito legal, cara. Realmente pena que acabou, né? O Wellington saiu, né? O Wellington, o presidente do Vitória acabou falando algumas coisas que o Wellington não gostou, e aí surgiu a situação de Brasília, e infelizmente acabou lá, mas era um lugar que estava realmente entrando num clima por basquete, e lá, cara, tem um potencial de jogador. O baiano, eu falo que o baiano é um negão forte, é um cara que é o biotipo perfeito pro basquete, cara. É um lugar realmente que tem um potencial, mas é aquilo que a gente conversou, não tem estrutura de nada, então é muito difícil, cara. É muito difícil. Não, beleza. Olha, o papo tá ótimo, a gente já tá falando quase 1 hora aqui, direto, e tem papo aqui para umas 3, 4 horas fáceis. Como você mesmo já falou, você tá de folga, e também não vou aprender, daqui a pouco apanha aí, por favor, eu não quero fazer parte disso. Mas, por fim, Regis, o que a gente pode esperar do paulistano para essa nova temporada da NBB? Um time de bril, cara. Um time de defesa, um time que vai correr, um time que vai marcar e vai se entregar. É só isso que eu pedi para eles, né? Eu acho que você tendo isso, é como eu falei, as coisas vão fluir. Se a gente tiver essa energia, e a gente tá tendo, tá muito legal por enquanto, né? Eu acho que as coisas vão fluir, né? A gente sabe que a gente não é favorito, a gente sabe que tem times melhores, né? Que a gente sabe tudo isso. Mas o que importa realmente é a equipe. Se a equipe estiver fechada, tudo é possível, nada é impossível, então a gente vai brigar por isso. Boa. Regis, muito obrigado, de coração mesmo, você ter topado falar com a gente no dia da sua folga. Muito obrigado mesmo, foi enriquecedor e assim, o papo foi ótimo e de verdade poderia ter durado aqui umas 3, 4 horas fáceis. A gente fala sobre estrutura, sobre desempenho técnico, esse tipo de coisa, a gente pode aqui andar muito nesse tema, então te agradeço de coração. Legal, obrigado eu e obrigado vocês pelo trabalho, por acompanhar o basquete, por estar falando de basquete, isso é muito importante para nós. Muito obrigado, Lucas, obrigado mais uma vez que ela está com a gente. Um abraço, foi excelente, agradecer ao Regis também e desejar sucesso. Com certeza a gente vai se ver muito, apesar da pandemia, a gente vai se ver muito essa temporada, com certeza. Legal, perfeito. Abraço a todos aí. É isso, pessoal, até a próxima, um abraço.